O tesouro de Bressa. Houve na Babilônia, aquela famosa pelos jardins suspensos, há muitos e muitos anos, um alfaiate. O alfaiate de nome Enedim. Enedim passava os dias costurando, emendando os panos dos seus clientes, mas sempre sonhava, que um dia poderia possuir tesouros, morar numa grande casa com muitos empregados. Ele pensava em um dia conseguir descobrir uma rota, um mapa de um tesouro. Afinal, não existiam aquelas cavernas mágicas com potes e potes de ouro? Afinal, não existiam aqueles baús em navios naufragados? E ele pensava que um dia ele poderia encontrar. Mas passava tanto tempo trabalhando e não tinha tempo de vasculhar nenhuma rota antiga. Até que um dia passou um fenício, cheio daquelas bugigangas, vendendo de porta em porta. E com tantas coisas extravagantes no meio daquela mercadoria, o Enedim encontrou um livro grosso, uma capa de pano, bonito. E ficou logo interessado pelo livro e perguntou: quanto custa esse livro? E o mercador disse que eram 3 dinares. Nossa, 3 dinares é muita coisa. Juntando tudo que ele tinha, conseguiu 2. O mercador, depois de muito pechincha, disse que tudo bem, que fique por 2, mas saiba que está ficando de graça. O livro vale muito, muito, muito mais do que isso. Então, logo o mercador foi embora, Enedim começou a folhear o livro. E viu, logo na primeira página, que ele dizia assim: o tesouro de Bressa. O segredo do tesouro de Bressa. Opa, tesouro? Era o que ele queria encontrar algum dia? Será que aquele livro ia dar finalmente a rota para ele encontrar um tesouro que ele há tanto tempo vinha querendo? Assim, ele continuou traduzindo e descobriu que estava escrito: o tesouro de Bressa está escondido nas montanhas de Arbatol, esperando algum homem esforçado que possa ir buscá-lo e ser dele possuidor. Opa! Esforçado Enedim era. Então, eu que vou ser essa pessoa que vou buscar esse tesouro. Assim ele decidiu e continuou estudando o livro. Mais um pouco na frente, eram outras línguas. Estava símbolos dos hieroglifos egípcios. E o Enedim teve que buscar na cidade alguém que soubesse traduzir aquilo. E mais na frente, outros idiomas. E ele buscando cada vez pessoas que pudessem traduzir aquelas páginas para que ele pudesse avançar na leitura do livro. Ao final de 3 anos, ele era a pessoa que mais conhecia idiomas estrangeiros na cidade. E isso chegou aos ouvidos do rei. Afinal de contas, um rei sempre recebe visitas e que nem sempre falam a língua local. E ele foi convidado, então, para trabalhar para o rei como intérprete. Sim, intérprete no palácio. Ele ficou morando numa casa muito luxuosa, perto do palácio, já tinha seus empregados e ganhava 100 moedas de prata por cada dia de trabalho, por cada vez que ele servia ao rei. Nossa, para quem não teve 3 moedas para comprar o livro, ele já estava muito feliz, mas continuava lendo o livro. Mais na frente, começaram a aparecer desenhos aritméticos. E para entender aquilo, ele teve que procurar o calculista da cidade. E assim aprendeu matemática, aprendeu geometria. E como era muito inteligente, com a matemática e os seus conhecimentos adquiridos naquela parte do livro de álgebra e cálculos, ele foi capaz de desenhar uma ponte sobre o rio Eufrates. Mais ainda, ele desenhou a ponte e teve a licença para executá-la. E depois que a ponte foi executada, foi um sucesso. Porque sobre a ponte passavam muito mais fácil as coisas
E o rei tão satisfeito ficou que o transformou em prefeito da cidade. Nossa, como prefeito, ele já tinha um grande salário, morava num pequeno palácio, já tinha mais empregados, tinha riquezas, mas ainda não tinha descoberto o tesouro de Breza. Continuava lendo o livro. Mais na frente, o livro falava sobre as leis e a história do povo, daquele povo, de onde eles viviam. E graças a esse estudo das leis e da história do povo, Enedim conseguiu fazer um trabalho diplomático de harmonizar conflitos políticos que haviam entre dirigentes da cidade. O rei ficou tão impressionado com a habilidade diplomática dele que convidou-o então para que ele fosse o seu primeiro-ministro. Afinal de contas, um rei inteligente gosta sempre de ter um bom conselheiro ao seu lado. Naquele momento, o Enedim já possuía tudo o que ele pensava de ter na vida. Já morava num grande palácio, tinha empregados, tinha moedas de ouro, tinha tesouros guardados, mas ainda não estava satisfeito porque ele ainda não tinha descoberto. Apesar de já ter lido o livro diversas vezes, ele não tinha encontrado o mapa do tesouro de Breza e não sabia ainda onde eram essas montanhas de Arbatol. Um dia, conversando com um antigo sacerdote, ele disse isso: poxa, tanto que eu já li esse livro e não descobri onde ficam as montanhas de Arbatol e não encontrei esse tesouro de Breza. O sacerdote riu e disse: Enedim, você já tem o tesouro de Breza. Já tenho? Como se eu não cheguei nessas montanhas? Não, no idioma antigo, Breza quer dizer conhecimento. Foi graças ao estudo desse livro que você adquiriu conhecimento e graças ao seu conhecimento você foi conseguindo galgar esses degraus que você tem na sua vida. Tudo que você tem hoje foi resultado desse seu aprendizado. Arbatol quer dizer trabalho. Graças ao seu esforço e dedicação nos estudos do livro, você conseguiu ter tudo que você tem hoje. Assim são os bons livros. Os bons livros, eles guardam tesouros de Breza e estão disponíveis para todas as pessoas que tiverem disposição a enfrentar com o seu próprio trabalho e estudo a tradução do conhecimento que está guardado ali dentro. O conhecimento de dentro dos livros pode ser muito mais interessante do que cavernas mágicas que guardam tesouros de ouro e muito mais do que tesouros guardados no fundo dos mares em baús antigos. Meu nome é Alexia Braga e a história que eu contei é O Tesouro de Breza. É um dos contos dos livros de contos orientais de Malba Tarra, que é o pseudônimo do escritor Júlio César Melo e Souza, professor de matemática carioca, que escreveu sob esse pseudônimo livros famosos contando histórias orientais, inclusive o mais famoso, O Homem que Calculava.